chegamos mais uma vez para o Zona Neutra. Opa, pera, calma. Hoje não é um Zona Neutra, hoje é um Zona Extra, exatamente, os nossos programas especiais em que algumas vezes a gente traz um convidado para debater um pouco mais do que só NFL. E os nossos convidados são sempre muito especiais, pessoas às quais a gente tem profunda admiração e hoje não é diferente. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria apresentar hoje quem está dividindo a bancada comigo, com muito orgulho, muita honra. Seja muito bem-vindo, Éder Appel. Olá, Zuma! Olá, galera do Zona Neutra! Estamos muito felizes hoje aqui para gravar um programa, tem uma horinha de papo, 50 minutos por aí sobre NFL, com uma das pessoas, uma das vozes mais icônicas da NFL do Brasil. Da podosfera. Da podosfera brasileira. Exatamente. Jack, seja muito bem-vindo, fazendo a operação aí da parte tecnológica pra gente. Hello, povo, estamos aqui. Muito obrigado. E agora sim, quero apresentar a vocês o nosso convidado especial, que muito nos honras, JP. Seja bem-vindo, JP. Fala, galera, beleza? Tô aqui para falar do meu assunto predileto, que é futebol americano. Maravilha, maravilha. JP, eu já vou começar aqui. O Éder já começou a rasgar um pouco de seda para ti antes do episódio começar. Eu me segurei, tá? Mas, cara, eu queria dizer muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. E queria dizer o seguinte: você é um dos caras que pode falar com tranquilidade que eu tava lá quando era tudo mato ainda, né? No começo era tudo mato, eu tava lá. Então você vem, cara, com uma carreira aí dentro da podosfera e depois vem, né, obviamente não tem como a gente não falar do Nerdcast e, cara, eu fui um dos caras que quando eu encontrei o Nerdcast da minha vida, eu baixava ainda direto do site. Tinha que baixar toda semana do site, fazer o download do arquivo e tinha, eu acho que uns 150, 200 podcasts já feitos, Nerdcasts prontos. Eu gravava CDs e ia escutando no carro sem parar, cara. Eu escutei Nerdcast sem parar no meu carro por mais de um ano, cara, porque não tinha, até chegar no número 1, né, eu tive que escutar por ali. E aí, cara, o que acontece, né, velho? Os meus Nerdcasts preferidos, obviamente, RPG, depois os de história, aos quais você sempre participava. E então, cara, lá em 2017 eu tive a ideia de fazer um podcast sobre futebol americano, que era o Fake Punt. Meu Deus, isso, é Fake Punt, que eu convidei eu e o Neymar, a gente acabou mudando aí para um programa depois que não deu muito certo. 2022 a gente volta aqui e inicia o Zona Neutra, qual a gente tá hoje com um programa muito sólido, muito, muito contente, cara. E isso tudo só aconteceu porque em algum momento eu escutei um podcast, cara, e tu tava lá. E eu escutei pra cacete, eu falei, cara, eu também quero fazer esse negócio. Então, cara, muito obrigado, porque se não fosse vocês tocando os projetos de vocês, cara, certamente a gente não estaria aqui. Pô, eu fico sempre muito feliz quando eu escuto esse tipo de coisa, porque a gente pelo menos no meu caso, nessa trajetória toda, eu não faço isso profissionalmente. Eu tenho meu outro trabalho, minha vida e tal. Isso aqui é realmente pelo prazer que eu tenho. E saber, cara, que eu ajudei tanta gente a vir gostar do esporte e tal, sempre me deixa muito feliz. Cara, tanto é, JP, que eu tava ouvindo, cara, o Nerdcast 999 e daí tu comenta sobre isso, né? Sobre a importância, como tu fica feliz, etc. Do pessoal que vem conversar contigo, começou a acompanhar a NFL e me jogou realmente pra trás, porque foi um dos responsáveis pra eu começar a curtir mais a NFL. E eu fui na hora pro Zuma, como que o JP ainda não foi escalado pra um Zona Extra? E daí o Zuma, não, vamos atrás dele, vamos fazer isso acontecer. E eu não sou da bancada oficial do Zona Neutra, eu participo mais dos programas de fantasy. Mas eu falei, não, esse com o JP eu vou querer participar e estamos aqui hoje, conseguimos fazer rodar, pô, fico muito feliz, de verdade. Exatamente, cara, exatamente. Quando o Éder chegou pra mim e falou, cara, por que a gente nunca convidou o JP pra participar? Aí eu falei assim, cara, porque eu nunca achei que eu poderia convidar o JP pra participar. Que coisa. Saca? Sabe? Tipo, eu nunca parei pra pensar, cara, aí eu falei, não, mas calma aí, hoje eu tenho um programa que é legal, que é grande, talvez o cara top, tá ligado? Então, cara, foi mais ou menos por aí, como a
gente perde a noção de referência daquelas pessoas que, cara, pra mim, eles estão em prateleiras diferentes. Então, assim, posso dizer que eu já tô com a minha cartelinha de bingo quase completa, cara. Eu gravei já com JP, com o Paulo Antunes, com o David Chiodini. Cara, já estamos com a cartelinha quase completa de bingo, cara. Muito bacana. Maravilha. Ô, JP, falando agora, né, daquela época que tudo era mato, cara, e era justamente isso que eu queria começar. Você gastou, né, investiu um bom tempo da tua vida ali participando nos Nerdcasts, você ainda participa, mas com menos frequência atualmente. E quando é que surgiu na tua cabeça, cara... Antes de falar disso, de falar das jardas, eu queria falar, quando é que você começou a se interessar por futebol americano? Foi por causa de um daqueles teus tios que tu falava lá no Nerdcast que te apresentou? Na verdade, não, cara. Foi porque tava de bobeira em casa. De bobeira não, eu cheguei em casa um dia e tava no final de um Super Bowl que tava passando na Band. Era um jogo entre o Buffalo Bills e o New York Giants. E eu vi os minutos finais desse jogo. E que termina com um erro de field goal do Bills e o Giants é campeão. Eu falei, pô, isso aí parece legal, né? Ano que vem eu vou ver se eu assisto ele inteiro. Aí assisti mesmo no ano seguinte. Eu falei, cara, isso é muito maneiro, né? Mas a gente tinha pouco acesso, né? A Band passava uns VTs às vezes e o Super Bowl. Então todo Super Bowl marcava ponto lá na parada. E teve um específico, aí eu já nem sei se já era ESPN, mas teve um específico que foi o de 98, eu acho, que foi o primeiro título do Denver Broncos que bateu o Green Bay Packers. E aconteceu um lance ali, né, faltando 1 minuto e meio, que o treinador dos Packers, na época era o Holmgren, manda a defesa abrir pro Broncos fazer o touchdown. Por quê? Porque ele queria aquele 1 minuto e pouco. O Broncos virou o placar com o touchdown. Ele queria aquele 1 minuto e pouco, porque ele confiava no seu quarterback de avançar o time até uma posição de field goal que ia ganhar o jogo. E eu achei aquilo inacreditável, que eu achei aquilo maneiro demais, entendeu? Estratégico. Aí eu falei, não, eu tenho que entender um pouco mais do jogo. É bacana ver aqui o Super Bowl, que eu vejo, né, o negócio, mas eu quero entender um pouquinho mais do jogo. E foi daí. Aí minha tia começou a me mandar revistas aqui dos Estados Unidos pra lá, e a ESPN começou a passar um pouco mais de jogos também. E deslanchou. Foi dali, então. E o Cardinals, como apareceu aí na história? O Cardinals é uma história muito, muito boba até, porque... Eu quando era moleque, adolescente, eu tinha um timinho de futebol normal, era em Teresópolis. Eu e uns outros moleques lá, e o nosso time se chamava Fênix, por causa da Fênix Negra dos X-Men. E aí eu primeiro comecei a curtir a NBA e vi que tinha um Phoenix Suns. Eu falei, pô, tem que torcer pra esses caras aí. E aí quando eu fui olhar pra NFL, tinha um Phoenix Cardinals, porque eu sou do tempo... que ainda não era Arizona, era Phoenix Cardinals, eles mudaram o nome em 94, alguma coisa assim. E eu falei, bom, já torço pro Phoenix, eu vou torcer pro Phoenix Cardinals. Não sabia da enroscada que eu tava me metendo. Cara, não sabia, né? É mais ou menos eu com o Miami Dolphins, né? Eu, quando essa paixão começou, eu até hoje não sei direito porquê, mas eu também não sabia da enrascada que eu tava me metendo. Foi em que época? A minha foi em 2012, cara. Então é pós-Damarino, porque a época do Damarino gerou muito torcedor do Miami, né? Da galera mais antiga e tal. O mais louco é que eu não sei, cara, de fato, por que eu comecei a torcer pro Dolphins, porque eu não lembro nem o nome dos jogadores de 2012. Então não foi um... Foi pelo Ace Ventura, não? Cara, eu acho que pode ter sido, porque a minha primeira referência de futebol americano, de fato, quando eu lembro, é o filme do Ace Ventura de 93, 94. Então eu acho que talvez pode ter tido uma atração, mas eu sei que foi... Eu fiquei 1 ano no armário escondido, tá, JP? Eu ficava vendo todos os jogos e eu não admitia que eu torcia pro Dolphins. Falei, pô, mas sério que eu vou torcer pro time? Tem um golfinho, cara, tem outro, pô, tem um cara, tem o Bears ali, tem o time dos Cowboys, pô, eu vou torcer pro golfinho, mas sempre que o Dolphins ganhava ou perdia, eu ficava ou mais triste ou mais puto. E eu falei, cara, depois de 1 ano, eu falei, não, é isso aí mesmo, eu torço pro Miami Dolphins. Já o Éder aqui já é um pouco mais sortudo, torce pro Steelers, né? E aí... Tô vendo a toalhinha ali atrás. Isso, coisa linda. E eu tive sorte porque eu sou casada. Sou casada? Não, né? Sou casado com uma Roethlisberger.
Isso, Esposa cara. Roethlisberger. Então não tinha como eu não torcer pro Steelers. Mas é parente dele? De certa forma, sim, cara. É mais ou menos da... Você sabe que uma vez eu conheci um Favre no Rio. Olha... E ele me falou que, com certeza, não sabe a distância, mas o Brett Favre com certeza era parente dele, porque só existia uma família Favre no mundo. O Roethlisberger era a mesma situação, é o mesmo... Imagino. E o vem da Suíça também, o avô dela veio da Suíça, então tem toda uma ligação. E além disso, a minha família, né? Nós trabalhamos numa fábrica de toalhas e tem as Terrible Towels. Então, não tinha outra possibilidade. Inclusive, essa Terrible Towel que a gente tem aqui é da despedida do Big Ben, não é? Isso, foi o dia que eu fui lá, comprei Uau. lá. É da despedida do Big Ben. Cara, agora sim, então já passamos aqui sobre a história de como começou tua paixão pela NFL. Eu queria entender agora como começou a ideia de você ter o 10 jardas. E eu até imagino que, estando lá, gravando Nerdcast com a frequência que você gravava, você pensou, cara, vou aí produzir mais um negocinho, também não é tão problemático assim. Entretanto, JP, já são alguns anos, né, cara? Muitos, né? Foi 2011. Já vão 14 anos aí, né? Isso. Cobrindo a NFL. E o engraçado é que quando eu comecei, era só um blog mesmo. Eu falei, deixa eu ajudar aqui uma galera que tem me perguntado sobre futebol americano e tal. Deixa eu ajudar eles entenderem e tomar um pouquinho de gosto. E aí comecei a colocar algumas análises, algumas coisinhas lá no blog. Aí, um pouco depois, meses depois, eu comecei a fazer um programa de 30 minutos. E eu achei que não ia passar disso, ia ficar só ali mesmo e tal, né? Fazendo uma brincadeira, mas aí veio um convite para participar de um programa como esse aqui, que se chamava Tackle Down, e eu vi que os caras produziam o negócio de uma maneira mais bacana, né? O meu era bem, falava ali 30 minutos e acabou. E aí eu acabei convidando os caras do Tackle Down para se juntar comigo e a gente fazer um programa. E daí foi, né? Foi assim até que houve hoje, a mudança. São 94 episódios aí. Cara, muito legal, cara, muito legal. Eu escutei, não vou mentir pra você e dizer que eu estou escutando 10 jardas hoje, porque quando eu comecei a produzir o Zona Neutra, eu meio que parei de escutar os outros, porque, cara, a gente já vive tanto de futebol americano que eu acabo, indo pra outras mídias. Mas eu escutei os 10 jardas com bastante frequência, cara, eu gostava muito dos programas pré-season de vocês, tá? Quando vocês vinham com as análises pré-season das divisões e das unidades, enfim, é uma época que eu não conhecia muito e ali eu conseguia consumir bastante conteúdo. E uma coisa que eu também sempre quis participar, mas eu nunca tive o recurso financeiro para ir, que era o Tour 10 jardas, cara. Isso. Olha aí, aí sim. Quantos tu já fizesse, JP? Putz, o primeiro foi em 2013. Não aconteceram todos os anos, não. Teve 2 aí da pandemia, teve um que eu tive que cancelar porque minha filha tinha nascido em agosto e estava meio enrolado aqui. Teve um outro que não saiu, enfim, mas uns 8 pelo menos, ou 9 tem. Cara, isso aí, eu tenho o objetivo aí de participar de um Tour 10 jardas. Já fui, olha só, pensando rapidinho aqui, Nova York 2 vezes, New England 2 vezes, Washington, Green Bay, New Orleans, Seattle, Filadélfia. 9. Aí, bateu 9 certinho. O visto tá válido. Ano que vem a gente quer fazer o Tour Zona Neutra, inspirado, inclusive, no que você faz como 10 jardas. Mas uma coisa não proíbe outra, dá pra viajar 2 vezes, né? Isso aí. JP, agora é o seguinte, cara, analisando quando você começou, né, o conteúdo para brasileiros, né, em português ali em 2011, cara, aí ele foi evoluindo, eu imagino que a procura no começo era muito baixa, o número de pessoas compartilhando, enfim, e hoje eu acredito que esteja uma procura maior. Você consegue fazer pra gente uma comparação de como é que você enxergava o interesse do brasileiro lá em 2011 e como está o interesse pelo brasileiro hoje da NFL? A diferença básica é o nível de conhecimento da parada. Em 2011, eu tinha que ir muito no estrutural ali, no básico, inserindo informações aos poucos em como funcionava, como era de estratégia. Eu tinha que ir um pouco mais
devagar com a parada, porque era uma novidade. O meu público, engraçado isso, eu já tive muito mais ouvintes e leitores e tal no passado do que hoje, muito mais. A diferença é que o público em geral hoje é muito mais entendedor do que acontece, atualizado com as novidades, com os elencos, com tudo, e exigente, né? Porque, enfim, ele conhece mais e não quer ouvir qualquer coisinha. E tem muito mais possibilidades, né? Tem programas aí, vários de alta qualidade. Então, eu tenho um público muito específico que me acompanha já há bastante tempo, gosta do jeito que eu enxergo as coisas, entendeu? Mas hoje é mais uma visão sobre o que está acontecendo no campeonato e com os times e tal, do que uma coisa de notícias. Isso ficou no tempo, né? E o quanto que tu acompanha hoje, JP? O quanto que tu estás envolvido com o futebol americano? É só os jogos mesmo? Conteúdos externos? Aí em Orlando tu vai dar uma viajadinha às vezes para ver um jogo também? Não, quando tem uma oportunidade aqui por perto, algumas semanas atrás eu fui no jogo do Arizona, meu time contra o Tampa, aqui do lado, né? Eu tô em Orlando, Tampa é 1h30 daqui. Aí eu peguei, fomos de carro para lá ver o jogo. Quando tem alguma oportunidade, porque eu gosto de assistir no estádio. Então, quando tem alguma oportunidade interessante, no Tampa eu gosto de ir pelo menos uma vez por ano. O que a gente tem de perspectiva bacana agora vai ser em 2027 aqui, para quem mora aqui, né? Porque o Jacksonville Jaguars vai jogar em Orlando o campeonato de 2027, que o estádio dele vai estar em reforma. Então, é uma oportunidade de ir a mais jogos também, né? Porque não é toda hora que tu consegue viajar, sempre demanda um tempinho e daí, ver jogos, fantasy da vida, fantasy e assistir as partidas o máximo que dá. Não dá pra ver tudo, porque é a rotina, né? Crianças e tal, a gente tem que fazer. Mas eu encaixo tudo que eu posso assistir ali no intervalo. Inclusive, fantasy, o Éder aqui falou que a gente tem um programa de fantasy sobre isso, porque nós temos aqui uma rede de influenciadores e a gente organiza o maior campeonato do Brasil de fantasy, JP. Olha aí. É a Superliga de Fantasy, são 2.064 jogadores esse ano. Caramba! A gente tem um ranqueamento externo, a gente tem um sistema uma engine externa que pontua de acordo com você vai executando durante as suas vitórias e derrotas. Você joga em ligas de 12 pessoas, normal. E aí, no final do ano, você vai ter os pontos que você ganhou, você vai ser ranqueado em bronze, prata, ouro, e ano que vem tu joga com os caras do teu nível. E legal. Os 12 melhores de cada ano, no ano seguinte, jogam a Liga Elite e o campeão ganha um anel de ouro, cara, com diamante. A gente faz um negócio bem legal. Muito bacana. A gente já tem o primeiro campeão brasileiro, que foi ano passado, e esse é o terceiro ano. A nossa meta para o ano que vem é 4.000 jogadores, e eu já quero antecipar e dizer que a gente tem a Liga das Estrelas. Então, você será convidado ano que vem, cara. Olá! Vamos jogar lá com a gente. Tem uma galera legal lá. Tem um pessoal legal jogando com a gente. O pessoal da NFL Brasil. O Léo Ortiz joga conosco lá. Tem um pessoal legal. Mas voltando aqui agora à NFL, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é, cara. Hoje consumir a NFL direto da fonte, né? Você tá nos Estados Unidos, porque a gente tem uma sensação aqui, cara, pelo menos eu tenho essa sensação, que como a gente gosta muito do esporte, geralmente o cara começa gostando mais do esporte, depois ele escolhe o time, meio que todo jogo é todo jogo pra gente. Cara, Thursday Night a gente vê todo Thursday Night, Sunday Night a gente vê sempre, Monday Night. Cara, se eu tenho um jogo um tempo à tarde, eu vou ver. Eu não fico vendo só os jogos do Miami Dolphins. Eu tenho interesse em ver a liga como um todo. Então eu sou mais torcedor do esporte do que torcedor de clube, né? Que aqui no Brasil tem muito disso. Por exemplo, eu, dentro da minha pegada com o Flamengo, cara, ontem teve a final da Copa do Brasil, eu não vi. Porque o Flamengo, jogo do Flamengo eu vejo, dos outros não. Então, assim, é diferente. Como é que é o torcedor americano aí, cara? Como é que é essa relação deles com o futebol americano? Então, eu acho que tem algo parecido, entendeu? E você consegue distinguir esse público específico dos times
pela audiência, pelos números de audiência, quando são divulgados. Por exemplo, recentemente o Dallas Cowboys bateu 2 recordes de público. Existe um público que só vê o seu time. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que curtem futebol americano vê em tudo que dá também. Entendeu? Os jogos da noite, principalmente. Porque o jogo de domingo... Eu sou maluco, eu antes abria 8 janelinhas na minha tela e ficava vendo 8 jogos ao mesmo tempo. Hoje em dia eles só deixam fazer 4, eu vejo 4, quer dizer, eu vejo 3 e a NFL Red Zone que fica passando os negócios ali, mas a maioria das pessoas foca no seu time, né? Enquanto está acontecendo o grosso das partidas, ele foca no seu time, e quando é no primeiro horário e no segundo horário ele normalmente vê o jogo, porque o jogo aberto, porque tem uma partida só que é transmitida no canal aberto, né, o segundo horário, que alterna entre CBS e Fox. Então a pessoa assiste aquele jogo, não fica vendo tudo, né? Mas perfeito. Enfim. E a relação entre torcedores, a rixa, o rivalzinho, que nem aqui a gente tem no futebol, que um fala mal do outro, os caras brigam por causa de futebol. A gente consegue achar alguma coisa similar? O americano também entra nessa discussão, ou eles caras são, de fato, aparentemente um pouco mais civilizados quando a gente tá falando de paixão? Não, eles são civilizados. Eu fui lá com a camisa do Cardinals no jogo do Tampa. Ninguém falou absolutamente nada. Pelo contrário, só quem veio falar comigo foi torcedor do Cardinals mesmo. Em todos os jogos que eu fui até hoje, eu só vi uma briga entre torcedores de times. Os caras saíram do tapa mesmo. Só vi uma vez, que foi em Nova York, um jogo do Jets e Bills. Os 2 caras saíram lá e rapidinho veio o segurança, tiraram os 2 e bora, né? Mas eu sempre fiquei em torcida misturada, até porque como eu vou como visitante, quase sempre ver o Cardinals, eu já vi umas 5 vezes, sei lá, eu sempre tô numa torcida misturada. Nunca nada, e eu sempre vou de camisa do Cardinals, nunca nada aconteceu. Escuta alguma coisinha outra de fora do estádio, em Chicago, em São Francisco, então, nada que alerte quem tá afim de estar. Não. Esse é um ambiente bem seguro até. Ô JP, eu tinha uma percepção, eu não sei se é verdade ou não, mas pelo menos era o que eu imaginava, que o público, principalmente de NFL no Brasil, mais nos primeiros anos, talvez agora já está ficando um pouco mais difundido, mas ele foi mais nerd até, de certa forma, né? Era o público nerd que começou a se apaixonar por esse jogo que tem essa mistura de estratégia com físico, né? Tudo isso diferente. E nos Estados Unidos, normalmente os nerds, eu acredito que não são muito fãs do futebol americano, né? Então vai ser mais fã do beisebol. Definitivamente não. Né? Então, até não, quando nem isso, nem vem esporte. O esporte fica em terceiro plano. Isso, não, o marido, eu tenho uma prima também que mora nos Estados Unidos, eu fui lá e ele é mega nerd também, ele trabalha com tecnologia a vida inteira. E eu cheguei lá achando que, agora, né, você é mega nerd, talvez entenda sobre NFL aqui também, mas não, cara, era beisebol quando criança, ia com o pai no estádio, mas era basicamente isso. E é legal, né, de certa forma, e será que isso não teve também um pouco... Por que aconteceu assim, né? Qual que é a explicação para nós termos um esporte fora do país, que não está dentro da nossa cultura, e os nerds se apegarem tanto assim, né? Talvez sim, influência... Eu acho que pela característica das pessoas, né? Esse estereótipo que a gente coloca do nerd é o cara que vai mais a fundo em certos assuntos, em certas coisas, do que a média, né, das pessoas. Ele gosta tanto que ele se aprofunda. E como o futebol americano é muito diferente dos esportes, não só do futebol, é muito diferente dos esportes como um todo, né? Que a gente tinha acesso. Não era uma coisa fácil de entender o que estava acontecendo. E ele só é realmente muito bacana de se ver quando você sabe o que está acontecendo em campo. Quando são só gente se batendo ali, tu fala, caraca, que é isso, né? Mas quando você entende o que está acontecendo, ele muda, ele é outra parada, né? Então, precisava de um esforço individual
para entrar, ainda mais na época em que você tinha menos acesso. Hoje passa na Globo, tá? O cara bota lá gráficos bem facinhos de entender e tal, é mais simples, né? Mas mais atrás um pouquinho, a pessoa batia o olho e só via gente se batendo ali. E aí o interesse não é o mesmo. E aí tem um outro ponto, cara. Eu costumo dizer que a curva de aprendizado do futebol americano é uma curva muito longa, né? Cara, a gente tá acompanhando aqui o JP desde o século passado, o JP, né? A gente é uma geração que pode falar isso, né? Desde o século passado. Eu acompanho desde 2012, cara, desde 2016 com mais afinco, entendendo um pouco mais. Mas hoje eu ainda não sei uma porrada de coisa, mas falta muita coisa. E assim, todo ano, cara, tu vê um negócio novo. E eu percebo muito na minha percepção das faltas, das flags, né? Quando, ali teve um false start. Há 2 anos atrás eu não fazia a mínima ideia de onde que eu tava olhando. Parece que você vai ganhando teu campo de visão, vai ampliando. Eu costumo dizer que você vai treinando o olho. Você vai treinando o olho para visualizar o que é importante. E aí tem uma parada engraçada, que o teu olho no estádio tem que ser treinado de uma forma muito mais diferente. É outra parada, é outra forma de ver o jogo. E eu falo sempre pra galera do Tudo 10 Jardas, prestar atenção nos downs e distâncias. Se você consegue visualizar quantas jardas foram avançadas ali, porque não tem linha amarela no estádio, né? Você tem que se ligar pelos pirulitos, e às vezes tu tá na diagonal e tal. Não é fácil de você visualizar rápido a distância. E aí eu sempre brinco com isso. Tenta visualizar a distância ali pra você ver, né? Cara, interessante. Uma comparação interessante agora, porque quando a gente vai pro futebol, ver do estádio é outra maneira de ver o jogo, mas você ganha uma facilidade. Na TV você tem o recorde da TV, no estádio você tem o campo completo. Então, assim, ver uma parte estratégica, ver como a defesa tá jogando em linha, ver como aquele volante que não tá com a bola o tempo todo, como ele faz um trabalho sujo ali o tempo todo, esse cara tá pra um lado pro outro. Tu começa a ampliar, né? Tu consegue ver assim, cara, aquele cara joga bola pra cacete. Na TV não parece mais aqui, vendo real. E o futebol americano talvez não, né? Tu vai pro campo... É outra forma de ver o jogo que pode ser até mais complexa. Então, e tem o avanço da tecnologia, né? A tecnologia hoje te dá uma oportunidade de visualizar coisas que antigamente era uma câmera estática ali seguindo o negócio. Hoje você tem 1 milhão de ângulos para o negócio, recursos de computador e tal, e te dá uma experiência muito mais rica de ver o jogo na televisão do que no estádio. No estádio tem essa parada que você falou da amplitude, mas você não consegue enxergar tudo. Você tem que focar em algumas coisas, né? O que eu sempre brinco também, uma coisa que eu gosto muito de ir no estádio, é que tem certos jogadores que você vê na televisão, é bom e tal, não sei o quê, mas você tá ali, você tá na velocidade da televisão, né? Quando você vai pro campo, tem uns caras que se destacam muito, cara. Pela atlética, pela capacidade de jogar, e esse cara te salta os olhos, tu fala, pô, esse cara realmente é diferente, né? E eu tinha muito essa sensação, principalmente quando eu ia ver jogo. Há muito tempo que eu não vou, quer dizer, até fui num ball game ou outro, mas eu ia nos jogos de college com mais frequência no time aqui de Orlando, que é a UCF, e eu falo sempre que era muito fácil nos jogos de college identificar quem era jogador da NFL. Quem é que você... Pô, esse cara aí vai jogar na NFL. Porque a diferença de talento é gritante, entendeu? Eu lembro muito de uma vez que eu fui ver um UCF e Memphis, e o running back do Memphis era o DeAngelo Williams. E, cara, ele correu mais de 250 jardas com uma facilidade. Eu falei, cara, esse cara tá num outro nível, completamente diferente dos outros, né? E ele foi uma escolha top 10 e tal, teve uma boa carreira na NFL. O Emmanuel Sanders, outros caras que eu vi no campo e apontava lá, aquele cara ali é NFL, aquele cara ali... tu vai ver jogar nos domingos. Como de fato, né, a experiência ali, o olho nu, né,
ela te traz uma possibilidade de análise diferente do que a gente vê na TV. Mais um ponto, cara, tu falou da tecnologia. E aí me lembrou um tema que não é um tema que a gente gosta de falar muito aqui no Zona Neutra, mas é impossível a gente não discutir isso, que é a arbitragem, né? A qualidade da arbitragem da NFL. E por que eu vou fazer esse pedido para ti? Porque eu queria ver esse comparativo com o Brasil. Cara, não tem como não começar uma segunda-feira num programa de futebol sem os caras estarem falando da arbitragem. Se o Palmeiras perde, o Palmeiras vai lá e reclama da arbitragem. Se o Flamengo perde, o Flamengo vai lá e reclama da arbitragem. A arbitragem aqui no Brasil é um jogo político, é um jogo de forçação de barra, né? Se eu vou jogar com os caras semana que vem, eu vou começar a falar mal da arbitragem agora para ver se a arbitragem me favorece, né? Na semana que vem. Então, porque a arbitragem do futebol ela é muito mais interpretativa, né, do que a do futebol americano. Mas o americano aí, o cara que tu conversa na rua, o americano que tu bate papo, eles reclamam demais da arbitragem também, ou é um negócio que não é tanto assim? Não, na maioria das vezes eles reclamam mais desse negócio de ter que estar vendo tudo no replay e tal e cortar o ritmo do jogo. E eu acho que eles entendem uma coisa, cara, que às vezes buga a cabeça. O jogo, ele tem uma falha estrutural imensa, inicial, que é o posicionamento da bola para começar cada down. Esse posicionamento da bola é ditado pelo que o árbitro viu, ou não viu e imagina onde é que a bola estava. Não existe nada que diga que aquele local foi exatamente o que parou a bola. Mesmo que você bote 1 milhão de câmeras, muitas vezes você não vai ter essa certeza. Então já existe uma falha estrutural na parada. E as jogadas são tão rápidas que o cara marcou um negócio pra cá, outro pra lá, não incomoda tanto. Incomoda muito o excesso de falta. Isso incomoda muito o torcedor americano. Ele quer ver o jogo correr, entendeu? O excesso de falta, o jogo que você tem 10 faltas, 15 para um lado, 10 para o outro, irrita o cara que está assistindo, entendeu? E claro, tem os lances gritantes, esses lances gritantes normalmente voltam, né? Com a análise do vídeo. Às vezes nem volta. Teve um caso essa semana aí de um touchdown que não foi touchdown. Mas às vezes não volta, às vezes o cara olha lá e fala, não tô vendo aqui o que vocês estão vendo, mas enfim, eu acho que tem muito a evoluir ainda a arbitragem, usando a tecnologia. Se querem a perfeição, vai ter que ser com a tecnologia. Com o olhar humano, é impossível você conseguir ter 100% do correto do que aconteceu em campo. Pelo ângulo, pela velocidade, pelo que você de repente virou a cabeça para ver um outro cara que estava chegando ali e não viu o lance 100%. É impossível com o olho. E aí se torna mais gritante os erros, porque você compara com a imagem que você tem da televisão, entendeu? Sim. Mas é uma injustiça enorme com os árbitros, porque eles estão numa situação muito difícil. E eu até, num programa recente, eu chamei atenção para uma parada que eu reparei nesse jogo de Tampa que eu fui recentemente. E essas coisas que irritam, né? Porque teve um lance que o cara pressionou o quarterback do Arizona e ele se livra da bola e inicialmente deu o passe incompleto. Ninguém reclamou do negócio, né? Um jogador ou outro do Tampa pode ter levantado a mão assim, pedindo o intentional ground e tal, mas não foi uma reclamação veemente. Mas demorou pro próxima jogada acontecer e o juiz lá de trás, eu consegui ver isso, cara. O juiz lá de trás viu o replay no telão e aí saiu correndo e falou com o juiz. E aí eles deram o intentional ground. Entendeu? Então, é impossível, cara, os caras terem o resultado perfeito. Agora, esse tipo de coisa
também não é certa, porque outros lances que de repente iam favorecer o cara não viu no telão, né? Você não pode contar com o cara olhando o telão para ver o lance, né? A menos então, que olhar o telão, JP, vire uma certa métrica, né? Tipo, ó, vai ter um cara que vai olhar no telão. Né? Mas para isso é melhor o que eles fazem no hóquei, que é um centro de arbitragem, que é lá em Nova York também, que os caras estão olhando tudo e já passam no ouvido do juiz, né? Porque se é algo fácil de ver, você dois replays, 2 anos você vê, entendeu? Então você já fala no juiz, não precisa o juiz ir lá na parada, na telinha. O cara já fala pra ele, ó, foi falta, não foi falta, né? Por mais que a parada da falta ou não seja uma coisa ali de momento, que o juiz tá perto do lance e tem o feeling se foi falta ou não, mas outras situações, se botou o pé fora, se o pé encostou, você consegue falar pro cara e dar a orientação certa. Eu acho que vai ter que se explorar mais a tecnologia se querem um jogo 100% certo, né? Porque uma polegada pra cá, outra polegada pra lá, você não vê no olho. Ao menos, esse ano nós não vamos mais precisar ficar tanto ouvindo a questão dos árbitros e do Chiefs, né? Já que caíram fora, e esse papo pelo menos vai sair da Taylor Swift, etc, e vamos voltar pro jogo mesmo agora. Agora esse feeling do árbitro é muito louco, né, cara? Porque na segunda-feira a gente tava vendo aquele jogo medonho do Miami Dolphins com o Pittsburgh Steelers, né, cara? E eu tava lá, né, com aquela minha cara de tanso lá, vendo o jogo. A gente tem um clube de membros aqui, que é a galera da terceira prateleira. A gente faz um meeting na segunda-feira pra ver o Monday Night batendo um papo, né, JP? E aí eu tava lá, né, porque eu torço pro Dolphins, a galera quer ver o sofrimento do cara, e o Éder tava lá, torce pro Steelers. Cara, e de repente tava 21-3, se eu não me engano, o Dolphins faz um touchdown, encurta um pouco a possibilidade ali, ou tava 28, enfim. E era uma 3ª-para-8 pro Steelers, tá? Sai um passe curto e o Jordan Brooks do Dolphins dá um tackle fenomenal, cara, e segura o cara, sei lá, a 3 jardas. Ia virar uma 4ª-para-3 no campo de defesa, o Steelers ia devolver a bola pro Miami Dolphins. E aí, cara, ele fica parado em pé, olhando pro cara do Steelers no chão, o cara do Steelers levanta, olha pra ele, os dois se olham, fala um negocinho, vira cada um pra um lado e pau, flanela pra cima. Cara, mas não teve nada, não teve gesto, não teve dedo, não teve nada. Só alguém falou alguma coisa pra alguém. E aí eu falei na transmissão, eu falei, cara, touting. Aí a galera falou, não, mas não aconteceu nada, não teve provocação. Eu falei, cara, só pode ser touting, cara. Não teve, o tackle foi legal, tá tudo certo. O imbecil do Miami Dolphins falou alguma coisa. Mas ele não... eu lembro desse lance, inclusive na transmissão americana. O Troy Aikman falou, cara, não dá pra dar falta num lance desse. O cara não fez nada demais, né? Mas é o que você tá falando. Ninguém tava ali escutando o que o cara falou pro outro. O árbitro tava do lado, né? O árbitro tava do lado. Então ele deve ter xingado a mãe de alguém ali e o árbitro achou que mereceu o touting, né, cara? E que é aquele negócio, o feeling do campo, né? Por isso que na hora da dúvida, né? Se a dúvida na câmera vale o que o juiz fala. Cara, eu gostei muito dessa tua análise da arbitragem, cara, e eu acho que é um conteúdo bacana pra gente deixar pra galera aqui e entrar nesse assunto. Então eu queria também entender um pouquinho da tua opinião sobre o que você acha dessas últimas mudanças de regras que vem acontecendo na NFL, que vem privilegiando a segurança do quarterback, por exemplo, e dificultando a vida dos defensores, reduzindo aquele jogo mais físico que a gente via antigamente. Cara, qual é a tua opinião sobre isso, JP? Eu acho que é uma modernização do esporte para o que o público quer ver, entendeu? O público não quer ver o jogador se machucando, né? É um momento sempre tenso quando o cara se machuca. Eu tive agora lá no estádio do Green Bay na partida que o tight end, o Tyler Kraft, se machucou. E é uma parada pesada, entendeu? Quando acontece. Então, tudo que... E ainda mais depois da década de 90, com o que se passou a entender sobre danos no cérebro que as pancadas podem causar. Pancadas
fortes e pancadas leves, porque já se sabe também que o acúmulo de batidas é tão danoso quanto a pancada muito forte. Por isso você vê jogadores de linha ofensiva, por exemplo, desenvolvendo problemas, né, cerebrais no futuro, porque em todos os lances ali tem um choque de cabeça nos bloqueios, especialmente no bloqueio para corrida. Todos têm um choque de cabeça. Então, parte é para eles se protegerem de processos e tal, parte é para não, né, as pessoas estão vendo o jogo de uma outra forma. Antigamente era bacana, tu viu uma pancada que levantava o cara, destruía o cara no meio. Hoje em dia, se ela não for um negócio ali de fato da disputa da bola, pega muito mal pra gente que tá vendo. O mundo mudou. Eu acho que hoje pega muito mal pra gente ver uma pancada depois do lance, o cara vem, bum, acerta o cara, né? Pega mal. Então acho que a NFL tá tentando isso. E por um outro lado, tem a questão de proteger o entretenimento, essa questão específica do quarterback. Porque, convenhamos, cara, é muito ruim ver um jogo do Kenny Pickett contra o Zach Wilson. Sei lá, o Mitch Trubisky, o Zach Wilson. Você quer ver os titulares da parada, né? Você quer ver o quarterback, porque a função do quarterback, ela é quase insubstituível. Quando o cara se machuca, normalmente acabou pro teu time, né? Então ela é quase insubstituível. A ausência de um quarterback titular dos melhores, ela influencia o jogo do Kansas City essa semana, sem o Patrick Mahomes, não vai ser igual se fosse na condição normal, né? Tanto de interesse como de qualidade. Então, existe uma preocupação em preservar o espetáculo, porque eles entendem que o futebol americano é mais do que só um esporte, ele é o entretenimento do americano. Hoje, se eu não me engano, eu vi um dado que o futebol americano, ele representa quase 65% da audiência da CBS, em termos de jogos, em termos de programas de análise e não sei o quê, quase 65%. Da audiência. Da Fox é 55%, alguma coisa assim, da NBC um pouquinho menos, mas enfim, ele é um grande entretenimento do americano. Então, e por isso que ele os montantes de valores que a gente vê sendo discutidos são sempre crescentes, porque praticamente o futebol americano sustenta as televisões e são a única coisa que você consegue ter de evento ao vivo que gera interesse, né? que gera retorno. Então é isso, é a proteção do entretenimento. É impressionante como continua realmente crescendo. Eu lembro que nós temos um programa no Zona de Conforto, que é fora da temporada, o que explicava o vício das pessoas pela NFL, né? Quem que é o grande responsável por isso. E eu vim falando muito sobre o Goodell, né? Porque por mais que ele possa ser criticado, etc., o que ele faz e organiza, e a NFL continua crescendo, enquanto diversos outros esportes têm uma baixa. A NBA tendo anos difíceis e a NFL crescendo no mundo inteiro. Para mim é impressionante realmente o trabalho do Goodell e toda a equipe de... Existe um ponto de preocupação. Um ponto de preocupação. Dois pontos de preocupação para a NFL, pensando no médio para longo prazo. Existem 2 pontos de preocupação. Um é justamente esse das concussões, que pode se tornar um assunto tão pesado que afete o jogo. E o segundo é a busca por novos espectadores no público infantil. O público infantil e adolescente não está consumindo esporte na televisão. E aí você vê o jogo do Monsters S.A. no outro dia, do Simpsons no ano passado, às vezes a CBS passa no Nickelodeon também com um negócio de SpongeBob por lá. Isso é uma tentativa meio maluca de tentar atrair o público infantil.
mas que não dá certo também. O meu filho olha 3 minutos da transmissão lá do Monstro e fala, pô, bacana, não sei o que, e já saiu para fazer outra coisa, entendeu? Não consegue cativar, não consegue fazer a pessoa sentar em frente à televisão e ficar 3 horas vendo o jogo, não consegue. Então esse é um ponto de preocupação que eles têm, né? E eu acho que as duas coisas, inclusive, conversam, né, JP? Tanto a concussion quanto as crianças. Por quê? Eu li um dado que a menor interesse de pais querendo que os seus filhos joguem futebol americano. Porque se o processo de concussion ele pode ser pela repetição de batidas mais leves, você quer evitar que a criança comece a jogar cedo. E uma das coisas que é impressionante nos Estados Unidos é que com 4 anos de idade já tem criança com pad, velho, capacete e jogando, né, cara? Como no Brasil, a pessoa nasce e já tem uma bola no berçário, né? Exato. Se você não joga, não pratica o esporte, você não tem o mesmo interesse, né? Quando o meu filho agora tem assistido um pouco mais de futebol normal porque ele tá jogando. Mas antes nem parava 2 minutos também pra ver. Cara, e assim, ó, eu tive a minha fase de jogador de futebol americano aqui no Brasil, né? JP, joguei em 2011, 2012, eu joguei no Blumenau Buffaloes? Não, era no Lobos do Mar de Balneário Camboriú. Eu morava aqui pertinho, eu trabalhava fora de Blumenau, jogava no time de Balneário Camboriú. Blumenau tinha o Blumenau Vikings, se não me engano, tinha. Mas não foi pra frente. Mas tinha um Búfalos por aí, em algum lugar. Tinha o Corupá Búfalos. Isso aí, Corupá. Isso aí. Uma cidadezinha bem... O cara que fez o 10 Jardas acontecer de site jogava nesse time do Corupá. Foi ele que falou pra mim, cara, lá... Pô, tu tem um negócio legal, sai aí desse blogspot, não sei o que, e faz um site de verdade. E me ajudou a fazer o site. E eu nunca mais ouvi falar nele, na verdade. Sumiu completamente há mais de 10 anos. Mas ele jogava no Corupá. Tu lembra o nome dele? Gabriel. Ele tinha um site que era o Nerd Escritor. Olha só. Era um site bacana aqui, de publicação de contos. Era bem legal. Da hora. E o Corupá, cara, se eu não me engano, foi o primeiro time de Santa Catarina, ou o segundo, junto ali com o Gladiators de Joinville, a jogar de full pad. Eles tinham um time muito bom, cara, muito bom. Mas depois acabou perdendo aí. E eu acho que inclusive acabou o time do Corupá. Mas voltando aqui à história, aí, cara, a gente treinava do jeito que a gente podia, consumindo conteúdo de fora, e em determinado momento trouxeram um técnico americano, que no caso era o técnico da seleção brasileira naquela época. Ele era técnico de high school, né, nos Estados Unidos, e aqui ele virou técnico da seleção brasileira, e ele fez uma... Não era o Philip Rivers, não, né? Não era o Philip Rivers. E ele fez uma clínica com a gente, cara, e lá ele treinou, certo, como os caras treinam lá nos Estados Unidos, e num nível muito agressivo de fala, né? Eu lembro assim que tinha um jogador nosso que tava passando mal, tava mal do estômago, e ele falou assim, o cara pediu pra ir no banheiro, ele falou, não, tu não vai sair do campo, cara, não sai do campo, continua fazendo aí o drill. Aí ele foi pra outro lugar, e nisso o cara saiu, e o cara foi vomitar, tava vomitando lá no vestiário, e a gente escutava, blá, e aí o técnico voltou e falou, cadê o fulano? Aí a gente tá lá na stomach disease, e ele lá, aí ele fez uma piadinha do tipo assim, cara, que chamou ele fez um bullying com ele ali, chamando ele de um xingamento, falando, cara, que tal, onde já se viu, devia estar aqui no campo, vomita no campo, vomita ali, mas não sai do campo, né? E aí... McNabb vomitou no Super Bowl, o quarterback do Philadelphia Eagles, em 2003, se eu não me engano, Eagles e Patriots. Ele vomita no huddle, dentro do campo. Ele vomitou e vão pro lance, né? E aí a gente cara, treinando assim, 11 da manhã no verão aqui, pauleira, a gente terminando o treino, fazendo suicídio, que é aquela de até a mãozinha aqui, mãozinha lá, e o nosso quarterback, de repente ele para, ele vomita, né, ele tira o capacete, vomita e volta pra treinar o exercício. Aí no final o técnico chama todo mundo e fala, é assim que tem que ser e tal. Essa é a pegada. O cara é técnico de high school lá. Mas isso mudou também por aqui, né? Principalmente, teve no final dos anos, existia uma parada até que os técnicos não deixavam no treino, não deixavam o cara nem beber água. Beber água era coisa de quem era frouxo, entendeu? E aí teve um cara numa pré-season
em treino de pré-temporada do Minnesota Vikings. Corey Stinger, o nome dele. E ele morreu por desidratação no campo. E aí mudou muito também como se aborda os treinamentos, né? E hoje faz parte até do contrato dos jogadores as limitações do que ele pode treinar ou não. E tem um outro ponto ali que só queria falar, cara, que também me chamou a atenção depois quando eu fui descobrir a questão da concussion, porque quando a gente tava fazendo os drills específicos, né, cara, e eu tava como running back, ele falava sobre como os defensores têm que escutar o toque-toque. O defensor, ele tem que bater capacete. Se não tá batendo toque-toque, não tá dando tackle certo. Tem que ser o toque-toque. Os jogadores de linha também tem que bater capacete. Aí ele mandava a galera fazer os confrontos e ele falava, cara, não escutei o capacete bater. Caramba, então assim, cara, aí tu pensa, tu é um pai, tu jogou, tu passou por tudo isso, né? Tu vai fazer e você não sabia, você passou sem saber o quanto isso te afetava. Agora você sabe, porque de repente está até sofrendo, né? Agora você sabe, você não quer que teu filho passe por isso, é normal. Exatamente, então acho que é um cuidado, eu consigo entender esses movimentos da NFL. Você sabe que aqui no futebol normal, até os 14 anos, se eu não me engano, não pode ter jogada de cruzamento de cabeçada. Se o cara botar a cabeça na bola, é falta. Olha não só. Não pode botar a cabeça na bola. Que loucura. Justamente porque eles já entendem que o impacto da bola num cérebro que ainda não está totalmente formado pode ser danoso também. Que loucura, cara. Que loucura. Eu fui até olhar o horário aqui. A gente começou a falar desse papo, foi embora, né, cara? Foi embora. Inclusive, acho que a gente tá em cima do laço pro teu horário, JP. Eu queria arrematar um pouquinho, então, da nossa conversa, cara. Eu queria que tu trouxesse quais são as tuas expectativas, cara, pra NFL aqui no Brasil, pro crescimento do esporte, cara. Como é que tu tá vendo essa loucura que tá sendo? A gente mandou prime time no Brasil, meu irmão. Né? Como é que tu viu isso aí dos Estados Unidos e como é que os americanos estão olhando pra cá também? Como tu sente os americanos, ou eles estão achando que, estão estragando o esporte, tira esse negócio do Brasil, ou eles estão felizes de estar vindo pra cá? E já engata tudo, também, né? com o crescimento e o que tu espera pro futuro do 10 jardas, né? Do programa, o que tá esperando aí pra fazer? Sobre o esporte no Brasil primeiro, os americanos tem de tudo, né? Tem gente que realmente não gosta desse negócio do time dele mandar um jogo fora do estádio, que é menos um que ele pode assistir, já que a gente não tá falando de uma temporada de NBA que tem 40 e poucos jogos em casa, tem 8, né? Então alguns não gostam, outros acham bacana. Ver esse interesse a maioria eu acho que acha bacana, né? Ver esse interesse. E acho que o do Brasil já se consolidou. Não é uma coisa a NFL já entende que o Brasil, acho que não sei se foi o Goodell ou se foi o cara que é logo abaixo dele, que ele falou que na visão dele o Brasil já é o segundo mercado mais importante para eles atacarem. E eu acho que isso tem uma lógica, que eu vou falar daqui a pouco, mas já se consolidou. A gente já teve os 2 jogos em São Paulo, agora foi assinado mais um contrato que nos próximos 5 anos vai intercalar, né, Rio e São Paulo, e acho que no futuro a tendência é ter 2 jogos por aqui mesmo, né, e por aí, né, no Brasil. E o fato o motivo que eu vejo é que, além do número de pessoas, população que é muito grande, né, do Brasil a ser trabalhada, o Brasil leva uma vantagem enorme em relação aos outros mercados, que é o fuso horário. Porque se você investir muito na Europa, os caras da Europa, eles só conseguem basicamente ver um jogo do primeiro horário de domingo. Um prime time lá, eu tive na Europa essa semana durante o campeonato, teve um jogo lá que ia começar às 2 da manhã de onde é que eu tava. Entendeu? Então o cara só assiste mesmo o primeiro horário do jogo. No Brasil, não, tu pode assistir o pacote inteiro. Vai ter um jogo na Austrália ano que vem, que provavelmente vai ser, né, os caras vão ter que estar de manhã vendo. O cara da Austrália, para ver o jogo, tem que ver de manhã.
da segunda-feira, porque você tem 12, 13 horas aí. Provavelmente o jogo vai ser à noite lá na Austrália e vai passar aqui na manhã, entendeu? Num horário pela manhã. Então o Brasil tem essa vantagem. Então tem tudo para se consolidar mesmo se fizerem um trabalho sério, né? De investimento e estrutural, porque não pode dar mole na parte estrutural, né? E a gente sabe que o brasileiro é bom e dá mole, né, cara? Então, assim, né? Né? Então, a gente é bom e dá mole. Mas no caso, cara, bom, aí eu tive a oportunidade, o Éder também, a gente teve a oportunidade de ver as duas experiências no Brasil, os 2 jogos do São Paulo Game, cara, e foram organizações fantásticas, né, cara? Claro que todo jogo é tocado por americanos, toda organização é vinda da NFL, os caras vêm de lá e quem toca todo o evento são os americanos, mas o em volta, a cidade, chegar, voltar, a segurança, tudo isso impecável lá no estádio do Corinthians, cara, foi muito, muito bacana. Então a gente tem também, a gente compartilha contigo, corrobora contigo dessa expectativa, a gente vê os nossos números como programa também crescendo, então a galera interessada cada vez mais no futebol americano e mais exigente. Inclusive um chegou aí semana passada e xingou a gente lá no React dizendo que ele não sabia nada do futebol americano, né? Então assim, cara, quando a gente começa a ter hater também, né, JP, aí o negócio tá funcionando, né? Tá dando certo, cara. Mas, meu querido, eu vou iniciar aqui para me despedir. Afinal de contas, JP, o nosso combinado aqui com o horário, mas eu já queria dizer o seguinte, depois eu mando um e-mail ali pra ti, por curiosidade, eu e o JP a gente fala só por e-mail, né? Tal qual os Incas, né, cara? Como você falou, eu sou do século passado. Não, mas eu também sou do século passado, exatamente. Então a gente se fala só por e-mail, conversa instantânea por e-mail. E nesse caso, JP, eu vou depois ali pedir um feedback pra ti, cara, e se tu gostou de participar com a gente, já sinta-se convidado pra gente renovar esse bate-papo aí, quem sabe daqui a alguns... Vamos aí em breve falar sobre jogos aí dentro do programa de vocês, de repente nos playoffs e tal. Legal. Sempre, como eu disse, eu sempre gosto de falar de futebol americano. Com certeza, e pra gente vai ser um baita de um prazer, cara. Muito obrigado. Éder, pode se despedir? JP, muito obrigado também. Espero aí continuar vendo o seu conteúdo, cara, segue firme, porque é um período também difícil, né, de criação de conteúdo. Às vezes chega o final da temporada, não aguenta mais, principalmente eu que pego pesado no Fantasy, né, de estudo de Fantasy, etc. Nós temos programa semanal. Chega nos finalmente, tu nem sabe de onde tu tira as forças para fazer um waiver novamente, mas tem que continuar produzindo aí conteúdo aí com tantos anos, com tanto tempo de qualidade. E você é uma pessoa muito, muito importante aí pro esporte, pro desenvolvimento da NFL. E, fiquei muito feliz realmente de participar dessa conversa. Obrigado. Espero ter mais aí pelas frentes contigo, cara. O que você falou é verdade. A gente chega um pouco esgotado no final da temporada. E aí eu sempre tiro um break pequenininho ali entre fevereiro e tal, pequenininho de 2-3 semanas, e depois eu tiro um break de 5-6 semanas pós-draft, porque, por incrível que pareça, a época do draft é a mais cansativa para mim. Mas eu tenho procurar coisa. Eu tenho certeza e eu consigo te entender, cara, porque a gente tá começando a acompanhar os drafts aqui enquanto programa, o Zona Neutra tá fazendo as nossas análises e a gente chega cru, né? A gente chega cru lá em abril, aí de repente tu tem que entender tudo de college. Então, cara, é cansativo, é tape pra cacete, é leitura pra cacete, e a gente não pode se dar o luxo de não falar disso porque é tão movimentado quanto os playoffs, né? Cara, a audiência do draft, que nada mais é do que o cara chegar lá e ler uma lista, né? Se você pensar friamente, é isso. O cara tá lendo uma lista de jogadores. A audiência do draft, ela é maior, naquele dia, ela é maior do que o somatório dos jogos de playoff da NBA que teve naquele dia. Nossa. Então, ele é um evento não esportivo, cara. Mas é um evento não esportivo que tomou um vulto maluco. Cara, em número de views, tá? A nossa live do draft, ela tem quase o dobro de views num programa normal nosso. Então, cara, é isso aí. É isso aí. Mestre, mais uma vez, muito obrigado. JP, cara,
agradecer o teu tempo. A gente sabe que tá num fuso horário diferente, a gente sabe que tem tua família, tem teu filho, né? Então, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai fazer isso acontecer de novo. Se quiser deixar uma mensagem, um abraço pra galera aí. Não, só a galera que não conhece, né? Dá uma chance lá pro 10 Jardas no Ar. É um episódio de mais ou menos 1 hora de duração também. Às vezes passa 1h10 e tal, porque eu me estendo pra caramba. Mas a gente fala no programa quase sempre, né? Sobre a rodada, durante o campeonato, a rodada seguinte, a rodada futura, né? Tentando fazer projeções e vendo como é que estão os times. É um papo para quem conhece já um pouquinho mais, é o que eu falei, né? É bom para você se inteirar, mas é um papo mais profundo. Eu acho que vale a pena para todos, então pelo menos dá uma chancezinha lá pra gente. Cara, eu recomendo. No ar, sai toda. Ou quinta ou sexta, um dos 2 dias sai. Eu recomendo demais que a galera que assiste o Zona Neutra vá conhecer o 10 Jardas. Sabe por quê? Porque a gente faz o recap. Então tu faz o preview. Então as coisas, a gente não é nem concorrente, JP. Então o cara pode escutar o Zona Neutra e escutar o 10 Jardas. Um sai na segunda, outro sai na quinta, sexta. Tá maravilhoso pra todo mundo, cara. Bacana. Jack, muito obrigado, Jack. Valeu, galera. Tamo junto. E também quero agradecer a vocês, a todos vocês que fazem parte da audiência mais bonita do Brasil, a audiência do Zona Neutra. Muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu, galera. Beijo. Valeu.